Fala, meu amigo torcedor, fanático por futebol, amante do futebol. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo Kaique Santos. Bem-vindo ao canal Kaiqueira FC, onde nós vamos compartilhar aí as principais notícias no mercado da bola, acompanhar resenha pré e pós-jogo sobre o seu time de coração, campeonato também europeu, os times internacionais. Você sempre vai ser muito bem-vindo aqui nesse canal e é um privilégio ter você aqui comigo, tá bom? O vídeo de hoje vai ser bem simples, um ambiente bem modesto aqui dentro do carro, conversando um pouquinho com vocês sobre o pós-jogo, que foi o jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista entre Santos e a equipe do Palmeiras, né? Então nós vamos fazer aqui um resumo da partida, principais destaques de ambas as equipes, a projeção para o restante da temporada. Então você precisa acompanhar esse vídeo, ficar até o final. E o que eu vou pedir para você, se possível, claro, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe aqui também o seu comentário de apoio a esse projeto que está nascendo aí e vai ganhar força sim, eu tenho certeza disso, porque estamos aqui não para defender uma ideologia ou algo do tipo, mas crescer dessa comunidade aí que é o futebol e que nós brasileiros somos apaixonados por isso. Bom, jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista, início de temporada, o clássico aí entre Palmeiras e Santos. O Palmeiras venceu o jogo por 1-0, gol destaque do jovem que veio da base, vem se destacando com o passar do tempo, conforme a rodagem, vem amadurecendo bastante o Alan da equipe do Palmeiras. Olhando para essa partida, foi um clássico bem diferente do que nós estamos acostumados a assistir, né? Ambas equipes se respeitaram bastante e também acredito que por conta do início da temporada, tanto o torcedor da equipe do Palmeiras ou o torcedor santista não criou muita expectativa referente a este jogo, até porque estão olhando para o Campeonato Paulista ali como uma pré-temporada para equilibrar, testar novos jogadores, a opção também de colocar alguns meninos da base para jogar. Foi realmente o que aconteceu nessa equipe. O Santos jogando com o que tinha melhor dentro da sua realidade, ainda com o desfalque do Neymar, provavelmente vai retornar no jogo contra o Corinthians. E a equipe do Palmeiras venceu o segundo jogo consecutivo, não tomou nenhum gol, não ofereceu tanta pressão assim contra a equipe do Santos, mas conseguiu fazer o seu gol, segurou bem, dominou o jogo, controlou a partida bastante. Carlos Miguel fez apenas 2 defesas ali que foram importantes no final da partida, quase no apagar das luzes. Então o Santos ainda com muita dificuldade em seu sistema defensivo. O goleiro Brazão sempre é um jogador que se destaca, mas isso ao mesmo tempo é muito bom e muito negativo para o torcedor santista, porque ter o seu goleiro como principal destaque quer dizer que a equipe, o meio-campo, o ataque não funcionou muito bem, e eu ainda não entendi muito bem como funciona a tática do Vojvoda, porque poderia ter começado com o Gabigol, poderia ter colocado o Robinho Júnior antes para jogar. O menino tem vontade, ele sabe jogar, ele entende o quanto é importante esse momento do Santos para ele e o quanto ele pode agregar, não só na temporada, no Campeonato Paulista, mas em resumo, foi uma partida bem amistosa. O Palmeiras controlou no jogo bastante também, mas olhando para os principais destaques, nós precisamos confessar algo, o quanto esse menino, essa jovem promessa do Palmeiras, que tem se tornado uma realidade, o menino Alan, tem jogado bem, o quanto ele corre, o quanto ele se movimenta, ele aparece para receber, ele pisa na área, ele sabe articular o jogo, tem visão de jogo, ele é rápido, ele é driblador, é um jogador completo, que todo time, toda equipe queria ter. Então eu tenho certeza que, por mais que ele já foi até cogitado a se envolver em algumas negociações e transferências, é uma peça fundamental na equipe do Palmeiras, nessa reconstrução dessa temporada, vindo de uma temporada passada onde o Palmeiras não teve sucesso com títulos, batendo na trave em todas as competições praticamente, mas esse jovem está sendo lapidado pelo Abel, tenho certeza que vai ganhar mais espaço na equipe e se destacou, né? E o que a gente olha para a equipe do Santos, o sistema defensivo precisa de correções urgentes, o Santos ainda não tem a sua defesa titular bem pré-estabelecida, então está passando por muitas dificuldades. Se o Santos não arrumar a casinha ali atrás, nas laterais, na zaga, vai sofrer muito ao longo da temporada. Mas olhando para o Campeonato Paulista, eu acredito que o Santos ele não tem a possibilidade de cair. Até porque, por mais que é um campeonato curto, né, apenas 8 rodadas, existem equipes ainda piores do que o Santos, tanto no papel, quanto até mesmo olhando para o futebol que está sendo apresentado. Um exemplo aí que a gente criou uma certa expectativa sobre a Ponte Preta, mas os 2 jogos que fizeram, perdeu os 2 jogos. E olhando, né, para
como foi esse jogo. O goleiro do Santos tem se destacado demais, como eu gosto de ver ele jogando, defesas importantes. Ele fez uma defesa muito importante contra o ataque do Palmeiras, atacante que chegou cara a cara no gol e ele defendeu. Ele realmente tem se destacado na equipe do Santos, mas a equipe num todo precisava jogar melhor, o meio-campo jogar melhor, e o Palmeiras vem jogando ali com seu time um pouco misto, nem 100% da equipe titular e também um pouco da mescla entre jogadores, e foi um resultado interessante para o Palmeiras, pelo menos a princípio, olhando para a temporada. Eu acredito que o Palmeiras tem muito para evoluir, tem muito para amadurecer. Vitor Roque e tantos outros jogadores ainda não estão no auge da sua performance no início dessa temporada, mas isso é totalmente comum e natural também. É uma estratégia que o Palmeiras está adotando aí para seguir bem essa temporada aí, que o torcedor do Palmeiras está bem otimista, até com projeções de novas contratações aí no mercado. Mas a projeção, eu acredito que tanto o Santos quanto o Palmeiras, eles passam de fase, eles se classificam, vão brigar sim pelo título. Ainda eu vejo esse Campeonato Paulista ainda no início, como nenhum time como favorito, mas o que fica a se pensar e analisar nesse jogo, olhando para a estratégia do técnico Vojvoda do Santos, é o porquê não começar com o Gabigol titular no Clássico, é o porquê não começar com o Robinho Júnior iniciando já a partida, ajudando a equipe do Santos a promover oportunidades ofensivas ali para ameaçar o Palmeiras de alguma forma, e o que foi justamente o que não aconteceu ali nessa equipe, nesse jogo. O meio-campo não funcionou do Santos. Palmeiras fez o seu papel, ganhou o jogo, venceu por 1-0, não foi um espetáculo, não foi um show, mas ele convenceu ali a torcida dentro do que apresentou nesse jogo, e a projeção para o Palmeiras é continuar jogando bem. O próximo jogo do Palmeiras é contra a equipe do Mirassol, um jogo bem desafiador. Mirassol que passa por um processo de reconstrução no seu elenco, perdeu na segunda rodada aqui do Campeonato Paulista, e em compensação o Santos vai enfrentar o Guarani, então também é um jogo importante para o Santos, para o Guarani. Os times menores, digamos assim, dentro desse Campeonato Paulista não vão deixar passar nenhum ponto batido, o quanto esse campeonato tem sido importante para esses jogadores, não pela exposição somente no mercado, mas pela a história, né, a oportunidade da vida deles ali, de marcar a história, está sendo dentro desse Campeonato Paulista. Então eu trago em breve aí novas novidades dentro da projeção do Palmeiras, da equipe do Santos, o que o Abel tem pensado ao longo da temporada para essa equipe do Palmeiras, e essas são as projeções olhando para esse jogo. Palmeiras venceu o jogo, vai continuar jogando sua estratégia, poupando os jogadores. O gol que o Palmeiras fez foi uma jogada muito boa no meio campo, com a ligação ali com o Flaco Lopes. Poderia ter finalizado o gol, mas ele viu a oportunidade de estar tocando a bola recuada, e foi exatamente o que aconteceu. Palmeiras venceu o jogo. O goleiro Everton está de despedida do Palmeiras, assinou seu contrato com a equipe do Grêmio, então vai ter que lapidar sim o Carlos Miguel para jogar mais vezes, ele se apresentar como um goleiro mais completo, né? E é justamente o que a projeção do Palmeiras indica, que ele vai ser o titular durante a temporada, e vamos ver o que reserva aí no Campeonato Brasileiro, em breve Libertadores e tantas coisas positivas aí que vão acontecer. O Santos aguarda o retorno do Neymar e também possivelmente novas contratações aí no mercado. Palmeiras vem sondando ali o Arias, tentando apresentar uma proposta que vem oficializar. Se chegar ao acordo, com certeza vai ser uma grande contratação, um baita de um reforço para o meio-campo do Palmeiras. Mas é isso, eu queria que você compartilhasse aqui, digitasse nos comentários o que você acha, qual posição o Santos vai terminar, como o Palmeiras vai se sair, é favorito ao título, não é favorito, qual é o outro time, é o Santos, é o São Paulo, é o Corinthians, é o Bragantino. Eu queria que você participasse aí. Não perca os próximos vídeos, eu tenho certeza que eu vou trazer muitas novidades. Deus te abençoe, até o próximo vídeo, falou e fui!